paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, domingo 15 de setembro de 2024, quero compartilhar mais um devocional, uma palavra para iniciarmos a semana na presença do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 3 e 4, que diz assim: O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É interessante meditar nessa passagem que após o jejum de 40 dias, Jesus ficou no deserto 40 dias e 40 noites em jejum de água e de alimentos. O tentador, o inimigo da nossa alma, foi tentar o Senhor Jesus. E nesse momento, o tentador, ele tenta usurpar, trocar a identidade de Jesus. É muito interessante que todas as vezes que o inimigo quer nos destruir, ele tenta atrapalhar, ele tenta nos confundir sobre a nossa identidade, sobre quem somos nós. E naquele momento ele disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E assim acontece conosco até na atualidade. Nós vemos o quanto a identidade das pessoas estão sendo forjada pelo inimigo. Homens estão se confundindo se é homem, mulheres estão se confundindo se é mulher, pessoas não conseguem se enxergar como elas realmente são. E isso é o trabalhar do inimigo das nossas almas, na vida da humanidade, na vida dos nossos filhos, dos nossos jovens. É por isso que precisamos meditar tanto na palavra do Senhor e sempre compreender quem somos nós, qual é a nossa identidade em Cristo Jesus. E a primeira identidade que nós temos que ter, é saber, é ter a ciência que nós somos filhos do Altíssimo, que nós somos filhos legítimos de Deus e que por isso precisamos nos relacionar, precisamos estar sempre meditando nessa palavra, no que o Senhor tem para dizer sobre cada um de nós. Naquele momento de fragilidade que Jesus estava, Jesus, ele sendo filho de Deus, ele sendo Deus, ele soube responder à altura para Satanás, através da palavra do Senhor. Pois muitas vezes o Satanás ele se utiliza também da palavra do Senhor para dar coerência em coisas fora de contexto, para tirar nós dos propósitos, dos nossos propósitos e confundir qual é a nossa identidade e confundir também qual é o caminho que devemos percorrer. Mas um cristão atento à palavra do Senhor, um cristão que ora, que medita, que jejua, assim como Jesus, nós também temos, através da palavra, força e sabedoria para sair das artimanhas, do laço do passarinheiro, que o inimigo tem o poder de nos colocar. Mas grande é o nosso Deus, mais poderoso é o nosso Senhor. É aquele que é consumador da nossa fé e que também tem força para atuar na nossa vida e nos livrar de todas as artimanhas do nosso inimigo. A meditação de hoje diz assim: você não é o que as pessoas pensam, mas o que Deus diz o que é. Quem sabe sobre cada um de nós é o Senhor. É por isso que nós, no nosso dia a dia, nós não temos que buscar a aprovação de pessoas. Nós não temos que buscar holofote nos meios das pessoas que estão ao nosso redor, e sim buscar a aprovação do Senhor. Quando nós olhamos para Deus e sabemos o que Deus espera de nós, o que Ele tem para nós, a nossa meta, o nosso objetivo não é agradar o humano, mas é agradar a Deus, é ser obediente à sua palavra, aos seus preceitos e aos seus juízos, e tentar cada vez mais andar sobre os mandamentos do Senhor. É isso que faz nós nos conhecermos, nós termos uma identidade em Cristo Jesus firme em direção à eternidade, em direção ao que Deus tem o melhor para cada um de nós. Também quero compartilhar a leitura bíblica de hoje, que está em Provérbios 25,
o 25º capítulo do livro de Provérbios, um livro de instrução para vivermos melhor aqui na terra. Quero meditar em alguns versos, que diz assim. O verso 3. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. O verso 4. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem o material para o ourives. E quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. O verdadeiro rei é aquele que segue os preceitos de Deus, é aquele que anda com homens de Deus e não com ímpios. Quando autoridades elas se cercam de pessoas que não têm conhecimento da palavra do Senhor, que não temem ao Senhor, ele também se torna igual e a nação começa a ir para um caminho que Deus nada se agrada. É por isso que quando nós vamos colocar nas eleições o nosso voto, nós temos que depositar o nosso voto nas pessoas que têm mais temor ao Senhor. As pessoas que têm como objetivo agradar a Deus. Eu sei que muitas vezes as nossas opções são poucas, mas sempre terá o menos pior. É por isso que o nosso filtro tem que ser a palavra do Senhor e buscar também eleger aquelas autoridades que temem ao Senhor e seguem aos princípios de Deus. O verso 8, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Quando buscamos a justiça dos homens, os tribunais, nós temos que deixar sempre como a última escolha. É muito melhor a gente tentar se acertar de forma amigável, de forma que não precisa ser julgado pelos juízes dos tribunais. É por isso que nós temos que buscar a paz, buscar ser pacífico, buscar sempre ter mais alegria, mais paciência, para assim evitar problemas que pode ficar anos e anos na justiça e levar por um caminho que leva a briga, a discussões que nunca mais pode se contornar. O verso 16, se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enojado e vomite. Aqui é uma orientação sobre a glutonaria, sobre os excessos alimentares, onde que nós não devemos ser glutões, e sim comer o suficiente, pois senão aquilo que pode trazer conforto para nós, que pode trazer satisfação, pode trazer dor, vômito e mal-estar. O verso 23 diz assim, como o vento norte traz a chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Quando agimos com falsidade, quando não vigiamos no que falamos, isso pode gerar tempestade na nossa vida, trazer diversos problemas. É por isso que nós sempre temos que ficar atento sobre o que falamos, sobre o que pronunciamos, pois isso pode trazer grande problema para a nossa vida. O verso 27 diz, comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Quantas pessoas que buscam todos os holofotes para si mesmo? Quando faz algo bom, quando tem glória, coloca toda a honra em si próprio, todo o mérito em si próprio, não dando a honra a Deus e às pessoas que ajudaram. Pois todas as vezes que conquistamos alguma coisa, sempre há Deus na nossa frente, pois toda a honra e toda a glória tem que ser para Deus e também pessoas ao nosso redor que também nos ajudam. Mas essas pessoas são tolas e colocam honra e mérito somente em si próprio. Que essa palavra possa ser direção para a sua vida e luz para o seu caminho. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.